Hello, folks. How are you today? I hope you were good. In today's class, we are going to talk about possessives class. Então, nós vamos falar sobre posse. Primeiro, deixa a teacher ficar pequenininha aqui para não atrapalhar os slides e ir aqui para o cantinho. Então, vamos lá. It's my book. It's mine. It's the teacher's book. É meu livro. É meu. É o livro da professora. Vamos entender então como cada uma dessas frases aqui elas funcionam, tá? Do you know these words? Você conhece essas palavras? My, your, his, her, its, our, their. Tenho certeza que pode até ter uma ou outra que vocês não saibam, mas a maioria ali vocês devem já conhecer. Se não conhecem, já devem ter visto alguma pessoa falando em algum vídeo ou leram alguma coisa que tinha alguma dessas palavrinhas, né? Então, nós usamos elas quando nós queremos falar que algo pertence a alguém. Ou então quando nós queremos dizer que nós temos algo. Então, when we have something, quando nós temos alguma coisa. Ou então, when we want to show it belongs to someone, quando nós queremos falar que algo pertence a alguém. And we want to describe who owns it. E também quando nós queremos descrever a quem pertence isso. We use possessive adjectives to talk about possession. Então, esses ali são os adjetivos possessivos, né? Estão falando de posse. E nós utilizamos para falar sobre posse. I have a white shirt. It's my shirt. Eu tenho uma camiseta branca. É minha camiseta. Então, my. You have a pencil. It's your pencil. Você tem um lápis. É seu lápis. Your. Esse aqui é importante a gente frisar bem, porque eu já vi pessoas confundir you e your, tá? You significa você e também pode significar vocês, né? Your é seu ou seus. Vamos lembrar daquela perguntinha que é a mais básica, que é a primeira que a gente aprende. What's your name? Qual é o seu nome? Não tá perguntando qual você nome, é your, seu nome, tá? Então, se vocês tiverem dúvida em algum momento, lembrem dessa pergunta. What's your name? O que que essa pergunta quer saber? Qual é o seu nome, tá? He has a beige jacket. It's his jacket. Ele tem uma jaqueta bege. É a jaqueta dele. Então, his. Ele, dele. She has a red shirt. It's her shirt. Ela tem uma camiseta vermelha. É a camiseta dela. She, her. Ela, dela. It has a computer. It's computer. Isso que no caso está se referindo ao cachorro, né? Tem um computador. É o computador dele. Esse it's é engraçado, né? Mas temos que lembrar que esse it aqui está falando do pronome, né? Então, ele, isso, né? Para objeto e animal, coisas. E esse it's aqui significa dele ou dela para um objeto, um animal, uma coisa, tá? Então, é disso. Então, isso, disso. We have blue jeans. They are our jeans. Nós temos jeans azul. Eles são nossos jeans. We, our. Nós, nossos. Pode ser nosso também, nosso ou nossos, né? They have a big family. Eles têm uma família grande. It's their family. É a família deles. They, their. Eles ou elas, né? Deles ou delas. Então, aqui nós temos os pronomes, né? Esses aqui nós já conhecemos, vocês já estão cansados de ouvir. Então, I, you, he, she, it, we, you, they. E aí nós temos os pronomes possessivos, que nós acabamos de ver, né? E aqui a gente vê eles com seus respectivos pares. Então, I, my, eu, meu. You, your. Você, seu. He, his, ele, dele. She, her, ela, dela. It, its, isso, disso. We, our, nós, nosso.
You, your. Vocês, seus ou suas, né? Ah, teacher, por que tem dois you? Porque a gente tem que lembrar que apesar deles serem, né, iguais, eles podem ser tanto para singular ou para plural. E lembrando que a única coisa que vai fazer a gente saber se está falando de plural ou singular é o contexto da frase. Sempre vai estar indicando ali o que está falando. They, their. Eles ou elas, deles ou delas. Choose the correct word. Então vamos fazer esse exercíciozinho aqui juntos, tá? Samuel has a bike. Samuel tem uma bike, tem uma bicicleta. It's bike. É a bike dele. O que a gente vai colocar aqui? Aqui tá até em negrito já pra gente saber o sujeito. Samuel é he, né? Então, Samuel, que é ele, tem uma bicicleta. É a bicicleta de quem? Do Samuel, dele, né? Então, it's his bike. We live in a nice house. It's house. Nós moramos numa casa legal. É a casa de quem? We, our, né? Então, nossa casa. It's our house. You have two cats. Você tem dois gatos. Their cats. Eles são gatos de quem? That's your cats. Eles são seus gatos. I have a brother. His brother. Eu tenho um irmão. Ele é irmão de quem? Meu. He is my brother. The dog has a big bed. O cachorro tem uma cama grande. The dog, né, um animal, é it. Its bed é a cama de quem? Do cachorro, que é its. Its bed. They have a red car. Eles têm um carro vermelho. Its car. O carro é de quem? Deles, né? Então, their car. Mary has many books. They are books. Mary tem muitos livros. Os livros são de quem? Da Mary, né? Então os livros são dela. They are her books. Os livros são delas. Dela, desculpa. Have you heard these words? Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Com certeza também vocês talvez podem não entender muito bem a diferença entre eles, a gente percebe a semelhança. Por que será que eles são tão parecidos, né? Talvez vocês já conheçam, talvez não. Vamos assistir esse videozinho aqui, que ele tá usando a expressão mine, tá? Pra gente tentar entender, eu acho que até o final desse vídeo pode ser que vocês até já entendam o significado de mine. No way. That's mine. Single things. It's mine. That's mine. It's its own. Heard. Or try. Então, todas as frases ali que eles estavam falando de mine, né? Por que será? Então, eles têm um uso parecido com o que nós tínhamos visto antes sobre os adjetivos possessivos. Não falamos sobre posse também. Só que esses aqui são os possessive pronouns. Então, esses aqui são os pronomes possessivos. Aqueles lá eram os adjetivos possessivos e esses são os pronomes possessivos. Nós usamos quando nós queremos falar sobre posse também, né? Mas quando nós não queremos repetir o objeto de quem ele pertence, tá? Então a gente está suprimindo. Vamos olhar essas frases aqui novamente. We don't need to repeat the object. Então, that's mine. O que que é mine? That's my car. That's mine. Aquele é meu carro. Aquilo é meu. Meu. Então, ao invés de falar my car, eu só falo mine. That's my project. Aquele é meu projeto. That's mine. Aquilo é meu. Então, para ele não ter que falar That's my project, ele pode só falar That's mine, aquilo é meu. That's my dress, that's mine, aquele é meu vestido, aquilo é meu. Então, mine significa meu. Vamos olhar essa frase aqui. That's not my problem, it's yours. Isso não é meu problema, é seu. Então, para não falar
para não repetir o my problem de novo, não repetir o problem de novo, para não falar that's not my problem, it's your problem, é seu problema, isso não é meu problema, é seu problema, eu só uso o yours aqui que eu já tô entendendo o que que é que eu tô falando ali, o que que é que a pessoa está falando, que é sobre o problema. That's not my problem, it's yours. Isso não é meu problema, é seu. Nós também usamos isso no português, né? Nós também falamos dessa forma. Então, aqui nós temos os adjetivos possessivos e aqui nós temos os pronomes possessivos, tá? E estão aqui igualzinho estava antes, né? Com seus respectivos parzinhos. Então, my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, yours, theirs. Nós percebemos que há uma semelhança, né? Alguns deles são iguais, mantêm os mesmos, outros têm algumas alteraçõezinhas, né? Mas a gente percebe que eles são muito parecidos, só que o uso deles não é igual, né? Por quê? Esses aqui, quando nós usamos esses adjetivos possessivos, nós sempre vamos colocar o objeto que nós estamos falando, né? Depois dele. Então, por exemplo, meu livro, my book. Seu livro, your book. Ah, e a garrafa dele, his bottle. Ah, o notebook dela, her laptop. A casa do cachorro, its house. Então, sempre vem esse daqui, quando nós formos utilizarmos eles, e depois dele vem o que é que nós estamos falando que pertence, né? Então, o objeto a que pertence isso aqui. Já esse daqui, nós nunca vamos colocar o objeto depois deles. Nunca. Vamos ver melhor, tá? Vamos olhar os exemplozinhos, igual a gente fez com o outro, tá? Choose the correct word. Escolha a frase correta. Então, aqui, entre parênteses, já está suprida o que é que a gente está entre parênteses aqui, o que nós precisamos falar. Então, that's not your book. It's my book. Então, esse não é seu livro. É meu livro. Então, ao invés de falar meu livro, o que eu posso falar? It's mine. Your house is very big. Our house is small. Então, ao invés de falar our house is small, ao invés de falar nossa casa é pequena, o que eu posso falar? Ours is small. Nossa é pequena. A nossa é pequena. Isso aqui a gente já tá entendendo. E só essa palavrinha aqui já é como se estivesse falando isso aqui tudo. Então, ours is small. Então, aqui eu já entendo que ele tá falando da casa. She doesn't have a great cat. Her cat is black. O gato dela é preto. Então, ao invés de falar her cat, o que eu posso falar? Hers. Hers is black. She doesn't have a gray cat. Hers is black. Ela não tem um gato cinza. O dela é preto. I have a red car. But your car is white. Mas o seu carro é branco. Então, para falar, mas o seu é branco, but yours is white. She needs her privacy and he needs. Peraí que tá tampando aqui que eu não consigo ver. His privacy. Ela precisa da privacidade dela e ele precisa da privacidade dele. Então, ao invés de repetir isso aqui, eu posso só colocar his. Então, she needs her privacy and he needs his. Ela precisa da privacidade dela e ele a dele. My parents don't need another car. It's very nice. Their car is very nice. Então, o carro deles é muito legal. Ao invés de falar their car, o que eu posso colocar? Theirs. Então, my parents don't need another car. Theirs is very nice. O deles é bem legal. Perceberam? Então, aqui, quando eu for usar esses pronomes, os adjetivos possessivos, né, que são esses que estão entre parênteses, sempre eu preciso colocar o objeto depois. O que é o substantivo que a gente está falando que pertence? Já nesses aqui, que são os pronomes possessivos, vocês não precisam memorizar esses nomes, tá? Ah, e adjetivo possessivo, pronome possessivo, não precisa. O que vocês precisam entender é o uso deles, tá? Mas a prof vai falando para a gente conseguir distinguir de quem que é. Então, esses aqui, né, eles já estão suprindo. É como se eles falassem tudo isso aqui que está entre parênteses, tá?
Então não precisa ter, não precisa e não pode ter o objeto depois, tá? We use the word whose to ask about possessions. Então nós usamos a palavra whose, que significa de quem, para perguntar sobre posse. Então quando a gente quer perguntar a quem pertence algo, nós usamos whose. Então, whose book is this? De quem é esse livro? It's my book. It's mine. De quem é esse livro? É meu livro. É meu. Então, ao invés de falar it's my book, eu posso só falar it's mine, que a gente já está entendendo que esse mine está falando do livro. Se eu tivesse perguntando, se eu tivesse respondendo que é dela, it's her book. It's hers. Se eu estivesse falando que é deles, it's their book. It's theirs. E assim nós poderíamos fazer com todos os outros pronomes, né? Aqui. What do these movies titles have in common? O que os títulos desses filmes têm em comum? Então vamos ver. A Bug's Life, A Dog's Journey, My Sister's Keeper, Charlotte's Web. O que a gente percebe que tem em comum em todos? O apóstrofo S. Por que será que nós temos isso aqui? Esse símbolo de apóstrofo, ele é utilizado quando a gente quer falar que algo pertence a alguém. Então, a bug's life. Whose life is it? De quem a vida é? Tá? Do inseto, né? Então, is the life of a bug? É a vida de um inseto. A bug's life, vida de inseto. Então, ó, quando a gente coloca o apóstrofo S ali, nós já estamos relembrando aqui que nós já estamos querendo dizer que isso aqui pertence a alguém. Então, a bug's life, vida do inseto. It's the life of a bug. Ah, e aí a gente tem que lembrar que esse apóstrofo S aqui não é plural, não, tá? Isso aqui é para indicar a posse. A dog's journey. A jornada de um cachorro. Whose journey is it? De quem que é essa jornada? It's the journey of a dog. É a jornada de um cachorro. A dog's journey. A jornada do cachorro. Então, quando a gente coloca o apóstrofo S aqui, é como se a gente já tivesse, ao invés de ter que falar a of a gente já tá falando que é dele. Em vez de ter que falar de ou da, aqui já se subentende. A dog's journey. A jornada do cachorro. Mr. Popper's Penguins. Whose penguins are they? De quem que são esses pinguins? They are penguins of Mr. Popper. Eles são os pinguins do Sr. Popper. Mr. Popper's Penguins. Então, nós temos essas duas formas de falar. Essa aqui é mais comum. Então, para a gente não ter que falar They are penguins, they are the penguins of Mr. Popper. Eles são os pinguins do Sr. Popper. A gente pode falar só Mr. Popper's Penguins. Os pinguins do Sr. Popper. Next. Charlotte's Web. Whose web is it? Então, Charlotte's Web, a teia a teia de Charlotte, né? It's the web of Charlotte. É a teia da Charlotte. Charlotte's Web. Então, a teia da Charlotte. Many brands use S to show possession. Então, muitas marcas usam o apóstrofo S para mostrar posse. Por exemplo, Hershey's, Reese's, Kellogg's, Levi's, Macy's, Ben and Jerry's. Então, já perceberam aqui que, ó, apóstrofo S, então tá falando que é da Hershey, que é do Reese's, que é do Kellogg's, que é do Levi's, que é do Macy's, que é do Ben e do Jerry. Então, Milton S. Hershey started this business. Então, foi ele que começou o negócio.
Harry Bernard Rees started this business. Will Keith Kellogg started this business. Levi Strauss started this business. Holland Hussey Macy started this business. Ben Cohen and Jerry Greenfield started this business. Então, quando a gente coloca esse apóstrofo S, a gente está falando que algo pertence a alguém. Então, essa marca pertence a Hershey. É tipo isso, entende? Quem assiste série vai ver muitas vezes que tem restaurantes que tem o nomezinho lá, apóstrofo S, o nome da pessoa. Por exemplo, lá em Gilmore Girls, quem assiste aí, tem o restaurante do Luke, a lanchonete do Luke. Então, o nome do restaurante, da lanchonete do Luke, se você vai ver que tem uma frente lá, tá escrito Lux. É a marca, né? Então, as regras para usar esse apóstrofo S, tá? Então, depois de nomes singulares, tá? Ou substantivos singulares, a gente vai acrescentar o S. Então, Peter's car. Então, o carro do Peter. My mom's restaurant. O restaurante da minha mãe. Depois de plural, nós adicionamos apenas o apóstrofo. Então, my parents' house, my friend's baby. Para não ter que colocar o apóstrofo de novo, a gente pode colocar só o apóstrofo mesmo, tá? Porque não vai mudar o som, né? Parents vai permanecer assim. Depois de nomes terminados em S, nós podemos escolher se a gente quer adicionar um apóstrofo S ou apenas o apóstrofo. Então, Marcus Dog, das duas formas estão corretas. After two or more names, add S after the last one. Então, quando a gente está falando de duas pessoas ou mais, nós só vamos acrescentar o apóstrofo S no último nome. Então, quando alguma coisa pertencer a mais de uma pessoa, só vai levar o apóstrofo S o último nome que aparecer. Então, Ben and Jerry's Ice Cream. Então, sorvete do Ben e Jerry. Kim and Kyle's mom. A mãe da Kim e da Kyle. E assim, se eu estivesse falando de três ou mais pessoas, também seria assim, tá? Vamos lá. He write the sentence using S or just. O apóstrofo S ou só o apóstrofo. Vamos lá. Victoria has a secret. Então, a Vitória tem um segredo. That is. De quem que é esse segredo? Victoria's secret. O segredo da Vitória. Mary has two kids, Tom and Lisa. Então, a Mary tem duas crianças, dois filhos, o Tom e a Lisa. Mary's is Tom and Lisa's mom. Mary é a mãe de Tom e de Lisa. Então, quando a gente está colocando esse apóstrofo S, é como se a gente já falasse que é do ou da pessoa que vem em seguida ali, tá? Rex. Opa, já dei a resposta. Fábio has a pet. It's Rex, a dog. Então, o Fábio tem um pet. É o Rex, um cachorro. Rex is Fábio's dog. Então, Rex é o cachorro do Fábio. Alex and Sarah have a car. Então, Alex e a Sarah têm um car. That is Alex and Sarah's car. Aquele é o carro da Sarah e do Alex. My friends have a baby. Meus amigos têm um bebê. That is my friend's baby. Aquele é o bebê dos meus amigos. Então, olhem aqui, ó. Victoria's Secrets acrescentou apóstrofo S, né? Tom e Lisa só veio o apóstrofo S no último nome, porque são dois nomes. Fábio foi apóstrofo S. Alex e Sarah só no último nome. My Friends Baby, ó. Friends é plural, então a gente só acrescenta o apóstrofo, não acrescenta o S. Mas vamos ter cuidado, tá? Porque tem outras regras do apóstrofo S, né? Quem lembra de alguma? Bem, já nas nossas primeiras aulas, quando a gente aprende a usar o verbo to be, a gente já aprende que podemos contrair com apóstrofo S, né? Então, o apóstrofo S pode ser contração do is, do verbo to be is,
Ou do has. O has a gente ainda não estudou, porque esse aqui é um conteúdo mais avançado, mas a gente vai chegar lá, tá? Então, it is, it's my book, it's cold today. She is, she's my mom, she's happy now. He's done his homework, he's gone home. Esse aqui é só para vocês saberem que isso também pode ser uma abreviação de has, tá? E então nós temos que cuidar que o apóstrofo S pode ser a contração do is, do verbo to be is, que vai significar é ou está. E então nós temos que prestar atenção nisso, tá? Mas isso aqui é uma coisa que a gente vai estudar mais numa outra hora, tá? Em outro momento, que esse conteúdo aqui do he has, do has como contração, ele é mais avançadinho, não é para agora. Então é isso aí, pessoal. I think we finished for today. Eu sei que são bastante regras, né, que nós precisamos entender um pouquinho, então vai ser necessário que vocês façam bastante exercícios, né, os exercícios que eu vou deixar ali para vocês fazerem. E também nós vamos praticar bastante, com o tempo isso aqui vai se tornando natural, tá? Eu sei que foram 3 regrinhas hoje, acaba que parece que é bastante, mas são coisas que se vocês forem ver não é complexo, tá? É bem tranquilo, só precisa de prática, tá? E é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. I hope you enjoyed the class and see you next class. Bye bye.